recording is on. Uhul! Consegui. Pronto. How are you doing, guys? Como é que vocês estão? Eu tô bem. Tô bem. Bem? Estão felizes? Sim. Como é que foi o final de semana? O final de semana não, a semana toda. Conta pra mim. Foi tranquilo. Tranquilo? Fizeram alguma coisa interessante? Só estudar mesmo. É sobre isso. Trabalho, trabalho e trabalho. Também é sobre isso. Galera, não é fácil, né? Pronto, agora deu tudo certo. Eu vou conseguir fazer as coisas pra vocês. Menos mal. Depois eu resolvo isso aqui. Deixa na avaliação gratuita de 30 dias. A gente tem 30 dias gratuitos aqui, ó. Já compartilhei. A gente vai continuar por aqui mesmo? Vai continuar por aqui. Mais prático, eu fiz um negócio. Ai, gente. Por que tecnologia? Por que tem que ser tudo pago, tecnologia? Tinha que ser de graça, né? Tinha que ser de graça. Não existe nenhum, sei lá, sei lá, um negócio popular, né? Que não precisa pagar, feito de graça aqui. Eu vou pesquisar depois para ver se eu arrumo algum outro. Então, não custava nada, né? Ser de graça essas coisas. Não custava, também acho. Só fazer pelo bem da população, né? Mas a gente vive num neoliberalismo, filho da puta. O capitalismo é que rege tudo, infelizmente. Pois bem. Então, galerinha, hoje, falando em capitalismo, vamos aprender uma língua bem imperialista. Hoje a gente vai falar sobre Present Perfect e Present Perfect Continuous, tá? Preparei uns slides para vocês e vamos lá. Então, começando aqui com o Present Perfect, né? Quando que a gente vai usar o Present Perfect? Nós vamos usar para falar de uma ação, né, passada, que tem consequências no futuro. Então, por exemplo, I have tried sushi before. Então, eu experimentei sushi antes, né? Mas isso aí foi no passado e tem alguma consequência no futuro. Então, eu já experimentei sushi, eu posso ter gostado, posso não ter gostado, né? Certo? Então, essa é a consequência, tá bom? Essa é a consequência do futuro. A gente vai ver as formas afirmativa, negativa e interrogativa, tá? Só para a gente relembrar como que faz essas estruturas, porque elas são bem tranquilas, não são difíceis, tá? Então, ó, a nossa forma, né, a fórmula da frase é subject, ou seja, sujeito, mais o have ou has, mais o past participle. Uma coisa importante, quando é que a gente vai usar o have, professora? Quando é que a gente vai usar o has? Qual que é a diferença entre os dois? Nenhuma, é a mesma coisa. A única diferença é, quando a gente estiver falando de he, she, it, nós vamos usar has, e quando estivermos falando dos outros pronomes, a gente vai usar o have, tá bom? Dúvida até aqui sobre isso? Tranquilo. Tranquilinho? Então é o seguinte, ó. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Então, o primeiro, I have done my homework yesterday. Então, a gente está falando novamente de um tempo verbal de algo que fizemos no passado, mas que tem consequências futuras. Então, por exemplo, I have done. Eu fiz minha lição de casa ontem. E por eu ter feito ela ontem, qual a consequência no futuro? Ela tá pronta. Facilitou minha vida ou alguma coisa do tipo, né? Então, é isso. Nesse segundo exemplo aqui, ó, you have worked a lot this week. Então, você trabalhou muito essa semana. Ou seja, qual a consequência? Você tá cansado, né, galera? Quem trabalhou sabe. Terceiro exemplo. She has written a book.
ela escreveu um livro. Então, a gente tem uma consequência futura, pode ser qualquer uma, tá? A gente não precisa especificar qual consequência que é. Só se aconteceu alguma coisa no futuro depois, ela teve alguma consequência. Mas não precisamos especificar. Na próxima, we have drunk at the party. Então, nós bebemos na festa. Ou seja, nós estamos de ressaca, certo? E a última aqui, they have opened the door for me. Eles abriram a porta para mim. Então, ó, só para eu explicar um pouquinho melhor para vocês aqui, o que é o past participle, né? Vou lá. Aqui, ó. O que é participle? Primeiro, né? Participles são formas verbais que a gente usa para compor uma frase, né? Para ter concordância verbal e tudo mais. Igual no português. Então, por exemplo, voltando lá aqui no que a gente estava fazendo. You have worked. Você tinha trabalhado, né? Você tem trabalhado. Seria mais ou menos isso. Você tem trabalhado muito essa semana. Então, o past participle, ele vai dar essa concordância, ele vai deixar o verbo no trabalhado, terminação, sabe? Ado é esse ED. Então, you have worked. Você tem trabalhado muito essa semana. Você tinha trabalhado muito essa semana. Certo? Então, é disso que nós estamos falando, de concordância verbal, tá? O past participle, ele não tem função de verbo quando a gente está usando ele sem algum verbo auxiliar, tá? Então, eu vou explicar isso aqui para vocês rapidinho, né? Ô, professora, Oi, diga. tem como você voltar no slide só do participle, por Tem. favor? Obrigada. De nada. Pode tirar, era só para tirar print mesmo. Ah, tá bom. Aqui, ó, onde eu parei? Ah, tá. Função de verbo, né? Ele tem uma função de adjetivo. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, a broken vase. O broken, ele é o past participle do break. Eu vou escrever aqui no chat para vocês poderem entender do que eu estou falando, né? Que verbo que é esse? Que palavra que é essa? Então, ó, break. Break é o verbo quebrar, tá bom? Então, a gente está falando do broken, que é o past participle do break. Ok? Então, ó, a broken vase, um vaso quebrado. A gente está tendo esse broken aqui como um adjetivo do vase, né? Do vaso. Então, o vaso está quebrado. Adjetivo do vaso, né? É a característica dele no momento. Para o past participle ter uma função verbal, ele tem que ser acompanhado de um verbo auxiliar. E esse verbo auxiliar ele tem que estar antes. Então, aqui eu coloquei um outro exemplo para vocês entenderem melhor, ó. She has changed her hair color. Então, ela mudou a cor do cabelo dela. O changed é o past participle, tá bom? E seria o verbo mudou, né? E ele tá fazendo função de verbo aqui porque ele tá acompanhado do verbo auxiliar, tá bom? Que seria o has. Que faz parte da nossa fórmula ali, da nossa estrutura do present perfect continuous. Quer dizer, só present perfect. Continuous vai vir depois. E deu para entender até aqui? Alguém teve dúvida até aqui? Não? Não, tá tudo tranquilo. Beleza. Aqui, ó, eu vou explicar para vocês também que existem verbos regulares e irregulares, tá? E eles são muito parecidos com o simple past. Mas, como a gente viu aqui, ó, como que eu sei se é simple past ou não? Né? Se é simple past ou past participle. Se for simple past, ele vai estar o verbo sozinho aqui, ó. Tá bom? Ele vai ter função de verbo e ele vai estar sozinho sem o verbo auxiliar. Então, por exemplo, vou escrever no chat para vocês. She changed her hair color. Ela mudou a cor de cabelo dela. Agora,
aqui a gente tá vendo que está só o changed, então a gente sabe que é simple past, tá? Vocês vão ver o simple past depois, vocês ainda não viram, tá bom? Vai ser nas próximas aulas. Mas ele tá como passado. Sem problema, Rose. Ele tá no passado simples e só tem ele. Mas como nós estamos falando de um outro tempo verbal, que é o present perfect, she has changed her hair color. Então, ó, como ele tem o verbo auxiliar aqui, que é o has, a gente sabe que o changed ele tá como past participle, tá? E não como simple past. Essa é a diferença. Tá bom? Deixa eu ver, agora a gente volta lá. Present perfect. Bom, aqui nós terminamos de ver essa primeira parte da afirmativa. Agora vamos para a negativa. A negativa, pessoal, é bem fácil, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar o not. Eu não sei se vocês viram isso, né, com o professor Marcelo, de como fazer a frase negativa, né? A gente só acrescenta a palavrinha not, e ela pode ser até abreviada, ó, que nem a gente tem aqui, ó. Haven't, tá bom? Haven't. Então, aqui na primeira frase, ó. I have not done my homework yesterday. Eu não fiz a minha lição de casa ontem. You haven't worked a lot this week. Então, você não trabalhou muito essa semana. She hasn't written a book. Ela não escreveu um livro. We haven't drunk at the party. Nós não bebemos na festa. E they haven't opened the door for me. Eles não abriram a porta para mim. Ok? Então, aqui é só a gente acrescentar o not que a gente torna a frase negativa. Beleza? Dúvida? Essa parte do not é bem fácil. É, facinho, né? Agora eu vou passar aqui para o lado, que nós temos as frases interrogativas, né? Perguntas. Então, para fazer pergunta, eu acho que vocês viram com o professor também, se eu não me engano, né? De inverter. Vocês lembram desse negocinho de inverter? Alguém lembra? Alguém já ouviu falar? Sim. Sim? Sim. Inverter, ó. Porque aqui, ó, I have, né? O sujeito mais o have. Agora, como é interrogativa, a gente inverte. A gente põe o have primeiro e depois o sujeito, tá bom? Então, aqui, ó. Have I done my homework yesterday? Eu fiz a minha lição de casa ontem. Pergunta retórica, né? Porque como é que eu vou saber? Have I done my homework yesterday? Então, a gente inverteu o sujeito com o verbo. Aqui, de novo. Have you worked a lot this week? Você trabalhou muito essa semana? Então, essa é a diferença para a gente saber se é uma frase ou se é uma pergunta, né? Se é uma frase afirmativa ou negativa, ou se é uma pergunta. A diferença é que a gente inverte o verbo com o sujeito em pergunta, tá bom? Terceiro exemplo aqui. Has she written a book? Have we drunk at the party? Have they opened the door for me? Certo? Então, é esse aqui seria a parte interrogativa. Alguém tem perguntas? Alguém tem dúvidas? Tá tranquilo, por enquanto. Tranquilo? Beleza. Então, vamos aqui para o Present Perfect Continuous, tá? Então, ó, a gente tem o Present Perfect, que a gente viu, para falar de alguma coisa que aconteceu no passado, mas tem uma consequência futura, né? E agora nós vamos ver o Present Perfect Continuous, que é uma ação que ainda não foi concluída, ela está sendo executada. Então, um exemplo. I have been studying for years. Eu tenho estado estudando, né? Eu tenho estudado por anos, né? A gente está falando de alguma coisa que começou no passado, mas que está sendo uma ação que ainda não terminou, ela está sendo executada no presente. Então, I have been studying for years. Eu tenho estado estudando por muitos anos. Começou lá atrás, no passado, mas aqui no presente eu continuo estudando, ok? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês e a nossa fórmula.
A fórmula do present perfect continuous é o sujeito mais o have ou has mais o been. O been, ele seria um... Nesse caso, ele é um verbo auxiliar, mas a gente tá... Se ele fosse sozinho, ele poderia ser um past participle aqui também. Mais o present participle, tá bom? O que é o present participle, Porô? Vamos lá. É o radical, ou seja, o verbo, mais o ing. Então, temos aqui alguns exemplos de present participle. Work, o verbo work, que é trabalhar, mais o ing working, ele vira present participle. Write, né? O verbo radical aqui, write, faltou o e, né? Mas a gente troca o e pelo ing. Writing, escrever, né? Wait. Então, sempre que a gente ver contínuos, pessoal, sempre, isso é uma regra, vai ter o ing. Lembrem disso. Viu ing é contínuos. Beleza? Calma aí que eu não vejo vocês, beleza? Tranquilo? Então, tá Sim. Então, aqui os exemplos, né? I have been waiting for you. Eu tenho estado esperando por você. Eu estive esperando por você, né? Por exemplo, eu estava na fila do cinema, a gente combinou de se encontrar e você se atrasou. Aí eu falei, I have been waiting for you. Eu tenho estado esperando por você há horas já, né? You have been playing video games. Você tem jogado videogames, né? He has been singing. Ele tem cantado. We have been dancing. Nós temos dançado. E por último, they have been trying to talk to you. Eles têm tentado falar com você. Tá bom? Então, a estrutura, né? O sujeito, they. O have ou has. O has no caso do he, she, it. O been, que faz parte da nossa estrutura, ele é de lei, tá bom? Se não tiver ele, não é present perfect continuous. E o verbo no ing, certo? Depois o resto da frase. Dúvida até aqui na afirmativa? Beleza. Eu não sabia que tinha como dar joinha, olha só, incrível. Vocês podem dar joinha, tá bom, pessoal? Quando é porque eu não consigo ver vocês que eu tô na outra tela. Aí se vocês derem joinha, eu escuto. Gostei. Prático. Agora aqui, ó, na negativa do present perfect continuous. Mesma coisa do present perfect, a gente só acrescenta o not, tá bom? Então a gente vai colocar o have e o not depois. Ou has, né? Então, I haven't been waiting for you. Eu não tenho esperado por você. Por exemplo, você tá na sua casa de boas, de noite lá, está assistindo um Netflix ou algum site pirata, porque eu assisto em sites piratas. E aí, do nada, a campainha toca e vem um parente seu te visitar. Aí você fala, I haven't been waiting for you. Eu não estava esperando por você, né? Eu não estava esperando você aparecer. O próximo, you haven't been playing video games. Então, você não tem jogado videogames, você não tem estado jogando videogames. Opa! He hasn't been singing, ele não tem estado cantando. We haven't been dancing, nós não temos estado dançando. They haven't been trying to talk to you, eles não têm estado tentando falar com você. Como eu falei já na nossa primeira aula, traduzir para o português fica bem estranho, né? As formas, os verbos não, as frases. Fica bem estranho. Então, assim, eu estou traduzindo para vocês entenderem qual é o significado da frase, num sentido literal. Mas a gente não... Gerúndio, não sei como que fala. Isso. Exatamente, é isso mesmo, Bia. Bia, né, que falou? Isso, é mesmo. É isso aí. Exato. Posso passar para o próximo? Vocês têm dúvida aqui? Pode passar. Beleza. Joinha. Eu ouvi o joinha. Agora na interrogativa, a mesma coisa da anterior também, né? A gente vai inverter o subject com o have ou com o has, tá? Então, have I been waiting for you? Novamente, você tá de boa na sua casa
E aí chega alguém e você esqueceu se você convidou essa pessoa ou não para vir na sua casa. Aí você fala, Have I been waiting for you? Eu tenho estado esperando por você, né? No segundo exemplo, Have you been playing video games? Has he been singing? Have we been dancing? Have they been trying to talk to you? Então, aqui a gente tem nossos exemplos anteriores, mas em forma de pergunta, só invertendo aqui, né, o verbo have ou has com o sujeito. Dúvida? Não? Então, próximo. Aqui a gente tem o que é o participle, né? Que eu já expliquei do past participle e do present participle. Então, aqui de conteúdo, galera, por hoje é só, mas eu vou pegar alguns exercícios que eu trouxe para vocês. Espera só um pouquinho. E a gente vai dar uma praticada, correto? Aliás, uma coisa que eu peguei para vocês também, que tá lá no Drive já, vocês podem dar uma olhada, é uma tabela com os participles, tá bom? Com os past participles. Então, essa tabelinha, ela é bem interessante porque a gente às vezes não sabe qual que é. Qual que é o past participle desse verbo? Qual que é o past participle de tal verbo? Então, você pode dar uma olhada na tabelinha, tá bom? Caso vocês tenham dúvidas. Então, eu deixei lá para vocês. Mas deixa eu pegar aqui o exercício. Peraí. Que é um site, galerinha. Um site bem legal que eu gosto. Como é que compartilha a tela mesmo? Aqui. É um site bem legal que a gente pode fazer exercícios. E ele é meio interativo, então a gente pode fazer várias tentativas. Vocês estão vendo a tela? Então, né? Então, beleza. Sim. Ó, a gente tem aqui uma frase. She, tananã, called us. De acordo com o nosso estudo de hoje, com o present perfect, né? A gente vai usar qual desses aqui? O has. O has? Tem certeza? Sim. Todo Sim. mundo concorda? Sim. Sim. Posso colocar então, né? Ahá, good. Acertamos. Próxima pergunta, ó. I, tananã, eaten lunch yet. Eu, tananã, comi o almoço ainda não almocei. Vai ser o Haven't. haven't, certeza? Sim. Sim. É isso aí. The train, tananã, just arrived. Qual que vocês acham que é? Como é que foi? Oi? Have. Has. Have, has. Algo tem uma Has. mão levantada. Diga, Aline. Não? Eu acho Acho que que é é. has. Tá. Vamos lá. Vamos fazer uma votação aqui no chat. Coloca todo mundo que acha que é have, escreve have. Já escrevi já. Tá. Have, has, have. Mais alguém? Have.
Has. Nós temos mais have do que has. Eu vou colocar have porque teve mais have. Mas nesse caso é has. Alguém sabe por quê? Eu sei. Sabe? É porque o has, ele trabalha com os pronomes em terceira pessoa, eu acho. E aí entra o pronome que é it. It é aquele que é para referir a coisas, animais. Então, the train, aí ele fica com o pronome que é it. Então, aí por isso que é has no presente perfeito. Perfeito, Paola. Então, aqui, eu vou reforçar o que a Paola disse. Nós temos os pronomes, né? Então, a gente tem o I, you, we e they. E a gente tem o he, she, it. Quando a gente está falando de he, she, it, he é ele, she é ela, e o it é para coisas no geral, né? Então, animais, objetos inanimados, que mais? O trem, por exemplo, né? Que é um meio de transporte, é uma coisa, não é uma pessoa. Vocês podem até lembrar do filme, né? Do filme de terror It, a coisa. Então, literalmente, it porque é uma coisa, não é um ser humano, entendeu? É um trocadilho ali de palavras em inglês. Vocês já assistiram It? Sabe do que eu tô falando? Do palhaço do mal lá. Já. Entendeu? Horrível. Horrível, né? Eu sim, adorei. Eu sou cagona. Mas Eu então, não curto muito filme de terror, não. o it é exatamente para isso, pessoal. É para falar de coisas. Então, nesse caso aqui é o train, the train. Então, nós estamos falando de uma coisa, um meio de transporte. Então, nesse caso, vai ser o has, tá? Vamos lá para o próximo. The boys tanana, visited the city. Has. Qual? Has, Have? sim. Has? Tá baixinho. É. Né? Eu acho que é o has. Has. Quem acha que é has, quem acha que é have? Has. Has. Tem bastante has. Eu vou marcar o has, então. Wrong! Não é o has, pessoal. Alguém sabe dizer por quê? Eu sim. Diga, Paola. Já me sinto estranha falando tanto. Desculpem. É errar, porque the boys, em pronome, ele seria. é, poderia trabalhar com they, seria o pronome. Eu esqueci se é terceira, quarta pessoa. Mas se a gente fosse transformar. Você ficou mutada, Paola. Paola? Bom, então, ó. Mas é isso que a Paola estava falando, pessoal. Voltou. Oi, professor. Oi. Eu desliguei o microfone e eu falei sozinha. Desculpa. Não, sem Meu problema. Deus. Ó, eu vou explicar então, tá bom? Mas era isso que você estava falando mesmo. É bom esses exercícios aqui, porque a gente vai praticando a questão dos pronomes também. Aqui o boys, acho que vocês estão vendo, né, que eu grifei. Aqui o boys é boy é a palavra no singular. Boys é a palavra no plural. Então, the boys, os meninos, tá bom? A gente pode até confundir com he, she, it, né? Com o he, no caso, que seria ele. Mas, como ele tá no plural, são eles, no plural, certo? Então, a gente vai trocar o pronome, não vai ser he, vai ser they, tá bom? Vai ser o pronome they, eles, tá bom? Então, por isso vai ser o verbo have, ok? Alguma dúvida? Beleza, vários joinhas.
Vamos para a próxima, então. She tanana taken an umbrella. Eu não estou traduzindo muito para vocês, pessoal, aqui, nesse exercício, porque eu quero que vocês tentem identificar, sem precisar traduzir as palavras, para vocês conseguirem identificar. Mas depois eu vou falar o significado, tá bom? Então, ó, vamos lá. Qual que é agora? Hasn't. Present. Hasn't. Por quê? Por conta do she. Exato, porque nós estamos falando de ela, ok? She. Então, nesse caso, vai ser o hasn't, ok? E é o hasn't porque tá na negativa, né? Então, e hasn't, eles já deram a opção negativa. Então, ela não pegou um guarda-chuva. Beleza. Aqui, ó, nós temos agora uma pergunta. Where tanana your aunt gone? Alguém sabe o que é where? Onde? Onde? Não. Sim. É o onde. É? É, Ah, tá. é o onde. Tá bom? Então, onde que sua tia foi? Have. Has. Has, have. O que vocês acham? Sim, has. 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 É isso aí, é o has. É o has. Your aunt, sua tia, tá bom? Então a gente pode substituir o your aunt por ela, né? Onde ela foi? A gente podia substituir até por um nome. Where has Paola gone? Where has Paola gone? Onde que ela foi? Onde que a Paola foi? Tá bom? A gente pode substituir por nome. É só a gente lembrar que o nome, ele tá vinculado ao pronome, né? Porque ele é um pronome pessoal? Eu não lembro em português. Sou ruim em português, galera. Aquelas. Acho que é pessoal, né? Acho que é. Mas beleza, ó. Aqui no próximo. He, tanana, seen her this morning. Has. Yes. Has. Isso aí, has. Ele a viu esta manhã. Certinho. George, tanana, been to the bank. Haven't. Haven't. O que mais? Mais alguém? Eu acho que é o hasn't. Hasn't. Mais alguma Eu coisa? acho que é hasn't também. Hasn't. É o hasn't, galera. Porque aqui a gente tá falando do George. Lembra que eu falei sobre que a gente pode trocar o pronome do he, she, it por um nome, né? Não só do he, she, it, eu vou dar até exemplos aqui no chat para vocês, ó. Então, deixa eu colocar Ângela, a Bea, Paola and Grego. São várias pessoas, certo? É um conjunto de pessoas. Então, a gente pode substituir todos esses nomes pelo they, certo? Pro nome they, eles. Beleza? Agora, se eu falar Rose, a gente pode substituir pelo pronome she. Se eu falar só, sei lá, só Grego, posso substituir pelo pronome he, ok? We, eu coloco eu no meio, né? Então, me and my friends. Eu e os meus amigos, a gente pode substituir por we. Nesse caso do we, eu me incluí na fala, vocês viram, né? No they, não. No they, eu não me incluo na fala. No they, é a Ângela, a Bea, a Paola e o Grego. Eu não estou neste conjunto, certo?
Agora, no we, eu tenho me, né? Eu e os meus amigos. Me and my friends. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver se eu entendi, só para anotar aqui. Diga. Então, o has e o hasn't seria quando eu falo de outras pessoas. E o haven't é quando eu falo sobre mim mesma. Não. O has e o hasn't é para he, she, it. A gente vai usar ele no he, she, it. Eu estou explicando aqui só a substituição dos pronomes, tá? Ah, não, não, mas a diferença entre o has e o have. Tá. O has a gente vai usar para os pronomes he, she, it. Mandei no chat. E o Quando have, a são gente... outras pessoas. Isso. Outras pessoas. Mas o have também pode ser para outras pessoas. Então, por exemplo, no have a gente pode usar pro I, né? Que sou eu. You é você. Não tem eu não tô inclusa. We, they e o you de novo. Então, a gente pode usar o have para mim, né? Então, I have, por exemplo, I have worked. Eu trabalhei. Tá bom? Certo. Obrigada. Beleza. E o we também eu tô inclusa, mas no they eu não estou inclusa. No you eu também não estou inclusa. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Beleza. Deixa eu ver aqui, já vamos passar. Eu quero agora, vou parar de compartilhar, que a gente vai para o Present Perfect Continuous, tá bom? Vamos fazer uns exercícios do Present Perfect Continuous. É nesse mesmo site, pessoal. Esse site é sensacional. Ele é assim, não tem um formato muito bonito, mas ele é perfeito. Tem tudo. Prof, você poderia depois passar o site daquele site que a gente estava respondendo as perguntas? Lá no Posso? grupo? E aí pra gente poder ir treinando. Sim, sim. Ele é bem tranquilinho, ó. Vou compartilhar aqui de novo a tela que a gente vai fazer outro exercício. Vamos lá. Então, aqui a gente tem pai meu pai na porta, me zoando porque eu tô dando aula. Enfim, Present Perfect Continuous. Aqui a gente tem que responder What have you been doing? O que você tem estado fazendo? O que você está fazendo, né? E a gente tem as imagens. Então, a gente vai ver pelas imagens mesmo e escolher uma das alternativas, ok? De boa? Sim? Ele é bem Mais ou fácil. menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Por quê? Tem muitas alternativas? Vamos ver se eu consigo fazer. Vamos lá. Então, ó, aqui a gente tem o primeiro, que é... O que é isso aqui? É uma panela e uma colher, né? Então, a gente tá... O que a gente tá fazendo? Cozinhando. Isso, Cooking. cozinhando. Cooking. Qual que tem o cooking aqui? Isso. Nessa primeira, né? Cooking? A primeira. Esse? Não tô vendo, peraí. A primeira. É cooking, né? Sim, mas aqui nas alternativas, ó, que a gente tem várias. Estão enxergando aqui as alternativas? Sim. Sim? Sim. Essa aqui, ó. Então, a gente tem alguns exemplos. Eu vou ler todos e aí eu vou falar o porquê que o cooking que tá certo, né? Has been drinking. Então, what has been drinking? Faz sentido? O que tem bebendo? O que tem estado bebendo? Mas a gente não tem um pronome. Como é que a gente vai saber se é o has? Né? Ou se é o have? Não tem nem o she, nem o it, nem o he, nem o we, não tem nenhum. Então não é esse.
Mesma coisa, raining, chovendo, nada a ver com a imagem. Running também não. Sleeping também não. Smoking também não. Agora aqui, ó, a gente tem uma coisa interessante, porque a gente sabe que é uma pergunta, porque tem o ponto de interrogação no final, né? E lembra que pergunta, ele é invertido, né? E começa com o have. Então, a gente tem have they been driving? Mas a gente já tem o what na frente. Então, não faz sentido esse have com letra maiúscula, né? Tem que ser com minúscula. Então, a gente tem aqui a opção have you been cooking? É essa. Então, what have you been cooking? O que você tem estado cozinhando? Beleza? De boa? Joinha, isso. Então, ó, a gente tem uma sereia nadando. Vamos lá. Quais são as opções aqui? Qual vocês acham que é? Não sei se vocês estão enxergando. Vocês estão enxergando? Sim. Sim, então tá bom. O da seria has. Sim. Eu acho, né? Não sei. Quer dizer, vamos ver. Porque a gente tem... Vamos ver primeiro o verbo, né? Qual que é o verbo aqui? O river. Qual? River, no final. River. Não. River significa rio. Tananana, in the river, no rio. Tá Eu bom? não sei como é que fala nadar. Beleza, é o verbo nadar. Pode falar em português se não souber que eu falo pra vocês. O verbo nadar é o verbo swim. Então, esse aqui, ó. Have you been swimming in the river? Você tem estado nadando no rio? Então, vai ser esta alternativa. Aqui, ó. Agora a gente já tem um pronome aqui, ó. Que é o it, né? Já apareceu um pronome logo de cara. Então, a gente sabe que depois do pronome it vai vir o verbo have ou has? Has. 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 Isso aí. Has não tá errado também, viu, Paula? Não precisa corrigir, não. Has tá certo. Have, professor? Has. É que você falou... eu falo has, com som de ré, né? Aí você falou has. Mas has não tá errado também, tá bom? Ah, tá. It. It has, certo? It has. Chovendo todo dia. Exato. Chovendo. Exato. It has been raining all day. Beleza? A gente tem uma cama aqui. Uma cama tem a ver com dormir, né? Alguém sabe qual que é o verbo dormir? Sleep. Sleep. Sleeping. Isso aí. Sleeping, é. A única Com certeza. alternativa a única alternativa que nós temos pro sleeping é essa daqui. Mas eu acho que está errado porque deveria ser um have, não um has, mas tudo bem. Erros do site. We, tananã, cards. Eu acho que seria alguma coisa com a ver de jogar, né? Oi? Playing. Isso, pleno. Playing. Isso aí. Que é o jogar, né? Play. Então, haven't been playing. Nós não temos estado jogando cartas. Aqui é o verbo correr, né? Alguém sabe qual que é o correr? Não. Running. Running, isso aí. É o running. E como é o she, então a gente tem o has depois. Exato. John, tanana, beer. Beer, alguém sabe o que é beer? Cerveja. Cervejinha, né? Drinking, isso aí, pessoal. E John é quem? John has. Ele é ele, né? Sim. Estamos falando de ele. Então, John has been drinking beer. E aqui embaixo, tananã, a gente tem why.
Olha só, isso aqui é interessante. Why não é he, she, it. Então vai vir um Have. 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 E a gente tá falando de Lendo. comics. Oi? Lendo. Lendo, isso aí. Comics são quadrinhos, tá? É o reading. O Reading. verbo read é ler. Reading seria o lendo, tá bom? A gente tem um carro. Que é isso? Tá. Carro Parece esquisito. um carro feio. Parece um besouro. Um besouro. Então tá bom, né? Acontece. A gente Have. não tem nada na frente, né? Então vai vir um. Parece que é aquele bug de Parece. andar na praia. Qual que é, pessoal? Has. Has? Sim. Será? Que é isso que se refere a alguma coisa? A uma coisa. Então, Não é uma pessoa. nesse caso não, porque se estivesse se referindo a algo, como é uma pergunta, teria o pronome na frente. Aí a gente É, saberia não tem que é o nada have. na frente. Não tem nada na frente. Então, nesse caso aqui, Have. Have. isso, é o have. Tá bom? E a gente tá falando de um carro, então a gente infere que é sobre dirigir, né? É. Dirigindo toda noite. Exato. Qual que é o dirigir? Alguém sabe? Driving. Exatamente. Isso. Então aqui é uma pergunta, né? Have they been driving? Né? Então a gente tem o they, eles, né? Eles têm estado dirigindo a noite toda. E a última, Smoke. smoke. Who has been smoking today? Tá bom? Beleza? Vamos fazer o check aqui? Uhul, 100%. Vocês são sensacionais. Acertamos tudo. Vamos ver se tem mais exercícios aqui. A gente tem de escrever. Ó. A gente tem o verbo study, ele já dá o verbo pra gente nesse caso, tá? E a gente tem que escrever o verbo de acordo com a estrutura do tempo verbal. Então, a gente está falando do Present Perfect Continuous. Qual que é a estrutura do Present Perfect Continuous que a gente viu? I have studied all morning. Isso, é o been, tem o been, lembra? Eu vou escrever aqui no chat para vocês. Então, é o subject, ou seja, o sujeito, mais o have ou has, mais o been, mais o present participle, que é o ing, né? I have been studying all morning. Exato. Então vamos lá, vou pedir para um fazer cada uma, pode ser? Pode. Melhor. Vamos lá, na segunda aqui, ó, uma pergunta. A gente tem o pronome you e o verbo take, tá bom? Então quem consegue fazer essa daqui? Alguém quer tentar? Posso falar? Pode, se quiser. Grego quer tentar? Essa aí eu não sei não. Não sabe? Pode falar então, Bea. Se alguém quiser falar, se quiser tentar, pode levantar a mão, tá bom? Tá. Eu vou chutar. Diga. You have been taking photos? Quase. Alguém sabe o que tá de errado? Ó? O you... já dei a resposta. Qual que é, pessoal? O que tá de errado aqui? Não sei. Ó, é uma pergunta. Em perguntas, o que a gente tem que trocar aqui? Have you been taking photos? Exato. Have you. Tá bom? O have vem primeiro. Em perguntas, a gente inverte o pronome com o verbo, tá? The dogs. Dog é o quê? É it, né? Isso. Quem se propõe a fazer essa?
Desculpa, é a terceira, é? Uhum. Tem que colocar forma de pergunta ou não? Não, não é pergunta, tem só um ponto final. Tá, isso aí não. Seria. The dogs have been barking. Isso aí. Vamos lá. Have been barking. Dog é it, tá? Mas a gente tá com. Aqui a gente tá no negócio no plural. Então a gente vai ver se o plural do he, she, it altera. Do it, no caso, né? Se o plural do it altera. O que significa barking? Au, au. Au, au? Não Latindo. entendi. Tá. Latindo, Legal. tá bom? É o que a minha cachorra faz o tempo todo. Vocês A escutam minha aqui, é ó. muito diferente. Quem se propõe a fazer essa próxima aqui, da moça dançando um tango? Alguém? She has danced for hours. She has danced. Isso. Vamos lá, vamos corrigir. O que você acha que tá faltando aqui? Que tá de acordo com as nossas estruturas do Present Perfect Continuous? Faltou o Ben. O been, isso aí. E o que mais? Só mais um detalhe, só. Não sei. Aqui, ó. Dancing. Isso, dancing, very good. Então, she has been dancing for hours. Beleza? A gente tem uma negativa agora. Isso aqui pode confundir um pouco, mas temos uma negativa e o verbo smoke. Então, he. O que vem depois do he? Vamos fazer juntos essa. Eu ajudo. Has. Has. É uma negativa, né? A gente pode colocar tanto not quanto a abreviação. Tá? Qual que era o verbo mesmo? Smoke. Has smoking. O que vem antes do smoking? Been. Been. Aí. Been smoking. He hasn't been smoking lately. Ele não tem estado fumando. Lately é... Como que é em português? Ultimamente. Ultimamente, né? Yes, isso aí. Agora aqui nós temos uma pergunta. E o pronome é they. E o verbo é play. Alguém se propõe? Posso? Uhum. Seria. Are they been playing chess? Essa. Are they been playing chess? Chess, tá bom? O que tá de erradinho aqui? Tem uma coisinha que tá errado, a gente precisa trocar. De acordo com a nossa estrutura. Eita. Have. Tem que colocar o have. Nossa, eu esqueci, desculpa. Tem problema. Bruno, por isso que a gente Acontece. precisa esquecer. Normal. Normal. Beleza? Have they been playing chess? Eles têm estado jogando xadrez? Próximo, a gente tem um it aqui. Alguém se propõe a fazer? Alguém que ainda não fez? Quer tentar? Nossa, a galera foi embora? Não parece. Que triste. Mas eu entendo, né? Sábado de manhã.
Quem quer ficar É, aqui? capaz que tinha outras coisas pra fazer. É, Foi provavelmente. fazer almoço, alguma coisa. Trabalho. Eu sei que tem alguém que trabalha aqui. E aí? Bom, tem o it, então é has, né? It Uhum. has been Ó, o verbo é o snow, tá? snow. É, o verbo é o snow. O que a gente acrescenta aqui no snow? In. Yes, snowing. Não tem estado nevando por 2 dias. Beleza? Beleza. Beleza. A próxima aqui. O pronome é we e a gente tem uma negativa, né? E o verbo é o drink. We haven't been drinking alcohol. We haven't been drinking alcohol. Perfeito. Haven't been drinking alcohol. Isso aí. Someone. Tananã. Someone. Someone. Alguém sabe o que é someone? Alguém? Uhum. E o call é o verbo, tá bom? Call é ligação. Uhum. Ligar. O verbo ligar. Pode ser ligação também. Só que aí ele não é um verbo, ele vira um substantivo. Vamos lá. O que vocês acham que é essa aqui? Posso, professor? Pode. Tá, isso aí seria someone has calling you. Has calling? Faltou. Ah, pois has been calling you. Nossa, Aê, perfeito. E a última, a gente tem o pronome Sarah e o verbo é o do. Ó, o what significa o quê, tá bom? Um adendo aqui para vocês. A gente tem algumas palavras que geralmente começam com WH e elas vêm no início elas acabam vindo no início de algumas perguntas, tá bom? São palavras para perguntas, geralmente mesmo. E a gente tem, por exemplo, where, what, when e o how. Certo? Então, essas aqui, where significa onde, what, o que, when, quando e how, como, tá? Então, elas vão vir no início da pergunta, mas isso não muda aquele lance de inverter, tá bom? Porque a gente tem aqui na pergunta, lembra que a gente inverte o sujeito com o verbo? Isso não interfere, mesmo que esse daqui venha na frente, não interfere. A gente vai trocar do mesmo jeito, tá bom? Alguém quer tentar fazer essa última? Vou tentar. Diga. Como é uma pessoa, né? Uhum. Has what Sarah doing? What has Sarah been doing? Tá bom? Não It's esquece been também. doing. Então, what has she, né? A gente trocou o pronome she pelo nome, né? Been doing. Tá bom? Vamos checar para ver como é que a gente foi? Sim. 100%. Então, ó, uma coisa importante aqui. Lembra do dogs? Dog é it, mas nós temos dogs. Então, são eles, tá? Quando é no plural é have. Isso, plural vai ficar have. Tá bom? Certo. Alguma dúvida, pessoal?
Certo. Alguma dúvida aqui? Não? Yes? Tudo ok. Ok. Então eu vou compartilhar. Não? Vou Não, compartilhar. eu preciso. Ok. Eu vou compartilhar aqui o link do site com vocês. Vou deixar aqui e vou mandar também no grupo. Ele é um site, assim, com exercícios bem tranquilos. Vocês podem ver que eles não são exercícios de vestibular. A gente vai trabalhar de vestibular mais pra frente. Mas é importante a gente ver esses daqui para poder se acostumar, né? Com É pra ir treinando, né? isso.